Bom dia, bom dia. Alguém está me ouvindo? Acorde, pessoal, é hora de acordar. Então, eu estou tentando colocar na parte do vídeo aqui para compartilhar a tela de vídeo, não estou conseguindo. Estão ouvindo minha voz, pessoal? Dá um joinha aí. Valeu. Ah, agora sim, show de bola agora vai. Então, espera a Nélia dar aí as orientações e a gente começa, né? Vamos começar, amigo. Feliz Posso sábado a começar? todos. Feliz Sejam sábado para todos vocês. bem-vindos. Kleber, seja bem-vindo. Estávamos tentando saber quem era o Kleber. Agora a gente já sabe. Seja bem-vindo na nossa classe. Marcos, contigo, Oi. meu amigo. Tá bom, primeiramente, bom dia a todos. Feliz sábado. Desculpa aí a demora. Estava tentando me achar aqui, porque estava difícil. Mas bom dia. Bom, pessoal, a gente está se adaptando aí ao novo padrão, que é tudo online, né? Então, a gente vai, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vai dar tudo certo. Amém? E eu sei que vocês estudaram a lição, porque os jovens de Barreiros são estudiosos, né? São dedicados à obra de Deus. Então, eu acredito que vocês estudaram a lição, né? E que você se sinta abraçado por Cristo, né? Mesmo em meio a essa adaptação que é via online, né? Mas que nós possamos ser usados por Deus, né? Você sinta-se abraçado, né? Motivado, mesmo pelo celular, pelo notebook, qual seja o aparelho, mas que seja para a honra e glória de Deus. Amém? E a lição, né, eu que vou passar a lição, tá, pessoal? Só estou fazendo uma aberturazinha aí, mas fica tranquilo, tá bom? A lição, ela vem falando sobre o amor, né? Uma vida de amor. E a gente sabe que para a gente transmitir o amor, a gente tem que estar ligado nessa fonte de amor, né? E vem falando também sobre que Jesus foi um revolucionário. Por que Jesus foi um revolucionário? Porque ele fez coisas que o ser humano nenhum com a ligação de Deus poderia fazer, né? Então, para a gente fazer coisas extraordinárias como Jesus fez, a gente precisa estar conectado a esse Deus. E é o que nós vamos fazer agora, né? É estar conectado a esse Deus por meio da oração, por meio do louvor, né? E principalmente por meio do estudo da lição, né? Davison, um abraço para o meu amigo Davison, que está aí. Tá bom, gente? Então, sinta-se abraçado. Vamos fazer uma oração. Convido vocês, do jeito que estão, fechar os olhos para a gente fazer uma oração. Tá bom? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por nós estarmos se adaptando a esse novo meio, que é pelo celular, pelo notebook. E estamos aqui para estar mais pertinho do Senhor. Cada jovem que está aqui, cada pessoa seja usada poderosamente para a tua obra. É o que nós te pedimos, Senhor, fale conosco por meio do louvor, fale conosco por meio da tua lição. Use cada jovem que está aqui agora nesta reunião via Zoom. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, passo a palavra aí para a pessoa seguinte, tá? A pessoa que ficou responsável para o próximo passo. Agora é o momento em que nós vamos ter o louvor com o hino jovem desse ano, né?
Eu não sei quem tá colocando os vídeos, se é o Biel ou é o Jonathan, mas chegou a hora. Amém. Gabriel já está colocando ali, tá? Ok. Marcos, amigo, já pode desligar o áudio. Ah, beleza, desculpa, perdão. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve
ele virá. Agora a Bedine vai estar fazendo uma oração para a gente. Tá, então vamos orar, gente. Querido Deus, amado Pai, graças te dão por esse momento. Muito obrigada porque o Senhor nos acompanhou durante essa semana. Muito obrigada pela sua graça e a sua misericórdia. Agora vamos iniciar a nossa Escola Sabatina Jovem. Peço que o Senhor esteja conosco. Abençoe cada pessoa aqui presente, cada jovem da nossa igreja, cada jovem do distrito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lorenzo, tá por aí, Misael? Agora é com vocês, amigos. Isso aí, pode deixar. Bom, gente, bom dia a todos, feliz sábado. Antes eu queria começar a primeira mensagem musical tocando uma música que eu gosto bastante dela e que ela nos traz reflexão sobre a Via Dolorosa. Que vocês possam sentir a melodia e meditar nela.
Bom, essa era a parte da mensagem musical, para darmos início e continuar e dar continuidade à nossa classe aí. Para você, Ellen. Obrigada, Lô, pela mensagem musical, que Deus sempre te use, tá? Agora a gente vai ter o momento da carta missionária. Eu acho que quem vai passar é a Alice, não sei. Me deem um norte aí que eu não lembro quem ficou com a carta. Senhor, feliz sábado. Consegue me ouvir? Sim. A carta missionária de hoje vem lá do Quirguistão e conta a história da Tatiana. Ela era a nova professora de russo e literatura da escola adventista de Tokmok. E ela conta que um dia ela parou na sebo para comprar alguns livros. E enquanto ela comprava, a vendedora ofereceu para ela um outro livro, dizendo que aquele livro era grátis. E ela aceitou na mesma hora, pagou os livros que ela tinha comprado e foi para casa. E quando ela chegou em casa, ela foi olhar esse livro. E o título era O Grande Conflito, Ellen White. Só que ela não conhecia esse livro, não conhecia nem a autora. Então ela começou a folhear o livro e viu que tinha, na última página, tinha informação de um homem chamado Pavel Nosikov. E ela ficou surpresa porque o endereço que ele tinha colocado lá era do mesmo prédio onde ela morava. E nos dias seguintes, ela pensava nesse vizinho dela. E então ela percebeu que na escola tinha uma outra professora com o mesmo sobrenome. E ela perguntou assim, se ele, por um acaso, se ela era esposa desse homem. E ela disse que sim, era esposa dele. E então a Tatiana ficou sabendo que a família era adventista e frequentava a igreja todos os sábados. E a Arina, que é a esposa do Pavel, convidou a Tatiana e o filho dela, que se chama Andrei, para conversar com ela e o marido. E durante um desses encontros, Pavel disse a Tatiana que os adventistas consideravam a Ellen White como uma querida profetisa e escritora. Então a Tatiana começou a ler O Grande Conflito e achou muito interessante. Depois de uns tempos, a Tatiana e o Andrei, filho dela, começaram a frequentar um grupo de estudos bíblicos, na casa do Pavel e da Arina. Só que teve um momento que a mãe do Pavel adoeceu e foi necessário encontrar um novo local para eles fazerem essa reunião. Então a Tatiana imediatamente ofereceu a casa dela e depois de algumas semanas, ela e o filho dela começaram a sentir uma crise espiritual muito forte. Eles sentiam que eles tinham que tomar a decisão de se tornarem adventistas ou então cortar relações de vez com a igreja. Elas contaram essa situação para o Pavel, dizendo que não sabiam o que fazer, e ele disse que somente Deus podia salvá-los dessa crise. Então a Tatiana orou, a Tatiana e o Pavel oraram, né?
E ela e o filho decidiram frequentar o primeiro culto no sábado. E a experiência que eles contam foi uma experiência muito diferente, porque eles foram muito bem recebidos e os que receberam eles foram muito afetuosos e trataram eles como amigos mesmo. Então, eles se sentiram em casa. E no dia 6 de abril de 2019, a Tatiana e o Andrei foram batizados. E ela acredita a escola adventista a missão de ter conduzido ela e o filho dela a Deus. E ela diz que ela é grata à escola e diz que se não fosse o emprego dela, ela não pararia na sebo, porque ela foi naquela sebo, que provavelmente era próxima à escola logo depois do trabalho, não teria recebido o livro, não teria descoberto que os vizinhos eram adventistas, toda essa história não teria acontecido. Então, ela diz que Deus dirigiu o caminho dela através da escola adventista. E há 3 anos, as ofertas missionárias ajudaram a construir um ginásio na escola adventista de Tokmok, lá no Quirguistão. E eles agradecem muito por apoiar a educação adventista no país, em toda a divisão euro-asiática. E é isso. Obrigada, Lise. Show. Gente, uma curiosidade. Quem acompanhou a carta missionária da semana passada viu que se passou no mesmo lugar ali, no Quirguistão, falava sobre um menino chamado Jesus, que deu aula depois para meninos carentes nesse ginásio que foi construído com as ofertas da carta que a Lise contou hoje, né? Estava comentando aqui com o Pedro, muito interessante. O próximo momento que a gente vai ter agora é com a Carol. Ela vai estar fazendo o momento dos pedidos e é isso. Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Vou dar início nos pedidos e agradecimentos. E depois, quem quiser, pode também fazer o seu. Agradeço pela semana de trabalho, agradeço a saúde, encontrando. Nós aqui em casa estamos todos bem, meus familiares também. Da minha família, só meu pai teve Covid e não ficou grave, então eu agradeço pelo cuidado de Deus com a minha família. Agradeço pelo meu trabalho, que está sendo bem puxado nos últimos dias devido à pandemia, mas eu sou grata a Deus por ter esse trabalho e por poder estar ajudando as pessoas nessas necessidades, né, devido à pandemia. E o meu pedido especial vai continuar sendo o mesmo de muitas semanas, que é que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão enfrentando necessidade, seja questão financeira ou saúde, por causa de todo o caos que a gente está vendo no mundo. Mas a gente tem a esperança de que Jesus está voltando e está muito pertinho. Então, ao mesmo tempo que a gente fica um pouco desesperado, a gente tem a esperança de que ele está chegando cada vez mais perto à breve volta dele. Então, quem quiser agora pode fazer seu pedido ou agradecimento. Tá, eu vou fazer o meu pedido e agradecimento. Eu queria agradecer a Deus primeiramente pela essa semana, que foi bem difícil, com as aulas, o trabalho, e foi bem complicado, mas graças a Deus terminou bem. Eu quero agradecer pela minha vida, pela saúde, pela minha família, pelos jovens da igreja, e eu quero pedir oração para minha família, para a igreja de Areias, os jovens de Areias, e os jovens do distrito. Então, é isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também queria aproveitar o momento de pedidos. Queria pedir pela minha família, pelos planos futuros que Deus possa estar conduzindo. Também por nós, né? Tem bastante gente que está começando por agora, nos jovens, que Deus possa estar usando a gente, nos ajudando e nos dando mais força para a gente poder ajudar o nosso próximo. E queria agradecer muito por um pedido especial que a gente vê Deus, eu estou vendo a mão de Deus sendo colocada, realizada. Uma pessoa tinha pego coronavírus, o pai de uma amiga minha,
ficou 3 meses internado, em situação gravíssima, houve complicações, mas graças a Deus ele está bem, já voltou para casa, está fazendo fisioterapia para voltar a se restabelecer, e Deus está cuidando dele. Queria agradecer bastante por isso. Eu queria agradecer, né? Bom dia, pessoal, feliz sábado. Eu queria agradecer a Deus, porque ontem, nossa sexta-feira, vocês sabem que sexta-feira é um pouco complicado, né? A gente tem algumas coisas para fazer a mais. E a nossa cachorrinha, que a gente já tem há 9 anos, caiu da sacada, ficou com a patinha pendurada. Então, a gente teve que sair correndo ontem, do nada, para procurar um veterinário e teve que procurar um ortopedista, e aí a gente teve que ver questão de valores, porque é caro uma cirurgia para botar o ossinho no lugar, mas Deus foi tão maravilhoso que colocou no nosso caminho uma veterinária, e além de dar toda a orientação para a gente, que a gente não entende nada dessa parte de cachorro, né? E acompanhou a gente até a outra clínica, explicou, arrumou um profissional que fizesse um valor acessível que a gente pudesse pagar. Então, acompanhou a gente na ida, ficou ali durante todo o processo, não cobrou nada por isso. Então, eu sou grata a Deus porque Ele coloca essas pessoas no nosso caminho, né? Do nada ela apareceu, ela ficou ali, então eu senti a mão de Deus. Então, eu queria agradecer, né? Porque a gente sabe quando tem um animal de estimação, faz parte da nossa família, né? Então, eu queria agradecer a Deus que está tudo bem, deu tudo certo ontem com a programação, atrapalhou também alguns planos que a Ellen tinha em relação ontem à noite, mas deu tudo certo. Então, no final, tudo se resolveu. Então, eu queria muito agradecer a Deus, porque Ele não abandona a gente, né? Em nenhum momento. E é isso. Eu vou pegar o gancho ali da minha mãe, então, e vou fazer os meus pedidos, os meus agradecimentos, né? Na verdade, tem mais agradecimentos do que pedido, porque essa semana foi, assim, uma semana bem conturbada. Mas, assim, quando a gente está fazendo uma coisa para Deus, a gente já espera que vai, né? As coisas vão desandar um pouco para depois poder dar tudo certo, né? Então, começou na segunda-feira, a gente teve um treinamento lá uma reunião, na verdade, com os distritais, com o pastor Otacílio, e naquele dia a reunião acabou muito tarde, e a gente sem carro para voltar de Uber, pegou a maior da chuvarada que vocês possam imaginar, vocês devem lembrar, né? Então, aí, a partir de segunda-feira, na terça, eu já acordei ruim, e aí, preocupada, garganta doendo. Até agora eu tô assim congestionada com sinusite, deu pronto. Agora eu peguei o tal do Covid de novo e não vou conseguir fazer as coisas na sexta-feira. Enfim, chegou no final ali da semana, na quinta-feira, eu tive que fazer o teste. Saiu o resultado, deu negativo ali, eu já vi uma bênção de Deus. Falei, não, realmente é só uma sinusite. Vai dar para estar no programa. Chegou na sexta-feira, que foi ontem, o dia já começou assim, totalmente com o pé esquerdo. Tudo que podia dar errado estava dando errado no trabalho, enfim, tudo que era lugar. E para piorar um pouquinho, minha mãe me liga desesperada explicando a situação da Valentina, minha cachorrinha. Graças a Deus, do lado de onde eu trabalho tem uma veterinária, então já corri, já falei com ela, tive que sair do trabalho, a gente andou o cobraçol todo para achar uma clínica. E aí, por conta disso, desandou o lanche que a gente tinha preparado para a noite. E, enfim, gente, tudo que vocês possam imaginar que era para ser de um jeito foi de outro. E eu só posso, assim, dar graças a Deus, porque ontem a gente conseguiu assistir a abertura do Save One, todo mundo junto. Essa escola sabatina está acontecendo agora. Como o Lorenzo falou, a maioria de nós é novo, né? Nessa área de distrital, de diretor jovem. Mas, assim, eu vejo Deus usando cada um de nós que está aqui, e eu vejo, assim, que Ele tem lindos planos para o nosso distrito e para as nossas igrejas, para os nossos jovens também. Então, eu falei que eu ia pedir, mas, na verdade, só vou agradecer. Só isso. Gente, eu esqueci
eu queria agradecer que a minha mãe se curou do coronavírus e ela quase perdeu a vida dela, ela ficou muito mal, ficou sem respirar, ela tem inúmeros problemas de saúde. Então, a única coisa que a gente podia fazer, a nossa família, era orar por ela, porque né, nesse quadro não tem o que fazer quando toma o pulmão. E eu não tenho dúvida nenhuma de que quem curou minha mãe foi Deus, porque não tinha o que fazer. Então, eu sou grata a Ele, que Ele curou minha mãe. Minha mãe está viva, a gente pensou que ia perder ela. E no momento de dor, de desespero, Deus muda a gente fica mais forte. Então, eu queria agradecer a Deus, porque essas pequenas situações e inúmeras outras que a gente não vai ficar aqui, senão a gente vai ficar a manhã inteira, eu dou graças a Ele. Dou graças a eles porque a gente consegue enfrentar e Ele está ali do nosso lado. E é isso aí, pessoal. Bom, primeiramente, bom dia. Vou falar um pouco também aqui com vocês. Para quem Seu áudio fechou, Ricardo. Você fechou o áudio, amigo. Isso. Oi, melhorou? Estão me ouvindo bem? Então, quero agradecer a Deus por estar aqui, por estar com vocês. Agradecer também que essa semana minha avó ontem recebeu alta, estava internada com Covid também, e tudo se encaminhou. E eu quero agradecer principalmente por vocês. A Ellen comentou ali que foi uma semana puxada, ela esqueceu de falar que tinha ainda alguém enchendo o saco, e ligando, e perguntando, e cobrando. E bem, no fim, tudo deu certo e vai continuar dando. Até a gente usa muito dizer, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus e as coisas estão dando muito certo, até de se preocupar um pouco, porque normalmente não dá. E assim, eu estou muito feliz mesmo com o distrito de vocês, muito, muito mesmo. A participação de vocês ontem, a turma toda em peso participando aqui agora na classe, muito bom ver vocês, orgulho disso. Até o pastor Tassilo também comentou sobre esse pessoal novo todo pegando e indo com tudo, muito legal. Parabéns para vocês, muito legal mesmo, temos um ano cheio pela frente aí. Tem pessoas aqui na live que eu conheço já de longa data, que é muito suporte, e muito bom mesmo. Quero agradecer a Deus, principalmente por isso. E quero pedir também que Deus abençoe toda a nossa região. A nossa região, ela é muito forte, ela se destaca muito na associação, tudo funciona. Então, que Deus continue abençoando isso. E é isso aí. Eu quero aproveitar, nosso amigo Ricardo já falou, né? Um agradecimento muito especial, e eu continuo agradecendo a Deus, porque para a gente que já está há alguns aninhos aqui, né, no distrito, sempre foi um sonho ter o nosso distrito unido, e pela graça de Deus nós estamos tendo essa oportunidade de reunir os nossos jovens, e consequentemente vamos unir mais o nosso distrito, né, os nossos adultos, nossas crianças, e mesmo em meio à pandemia a gente dá um jeitinho, porque Deus, ele sempre nos dá uma solução para todas as coisas, né? E que nós possamos estar cada vez mais unidos, trazendo mais pessoas. Louvo a Deus pela nossa equipe, particularmente agora a equipe de serraria, que é uma bênção de Deus na nossa vida, nossa classe. Feliz porque o Rogério está aqui. Oi, Rogério! Rogério chegou. A gente estava com saudade. E por todos nós, né? A gente sente com um orgulho santo e cada vez mais trazer mais pessoas para perto de nós, que é com certeza para perto de Cristo. Oi, eu não entendo muito desse negócio aqui não, mas tá tudo preto a minha tela. Mas só tenho a agradecer também a semana toda, né? E sucesso. Ontem tivemos também estudo bíblico com a Grace aqui em casa. Sucesso para todos aí. Amém. Alguém pode ajudar o Rogério? De repente no privado ali, para ele conseguir ver a gente, né? O Jonathan acho que vai ajudar. Ana, eu consigo te escutar, só não consigo te ver. Estou apertando aqui embaixo na tela, mas a minha sai e volta. Tenta passar o dedo para o lado aí, arrastar para o lado.
Deu. Fechou. Ô, bora. Um beijo, Eu- irmão. Certo. Maravilha. Esse povo bonito, como é que tu não ia ver esse povo bonito aqui? E a Verdade. Fátima tá aí também? Tá tomando café ali, já vem. Tá, então tá bom. Que benção. Mais alguém tem algum pedido ou agradecimento que queira fazer? Senão, daí nós já vamos fazer a oração. Podemos orar então, pessoal? Oremos então. Senhor, bom Deus, nós viemos aqui entregar os nossos pedidos, Senhor, sejam atendidos conforme sabe o que é de nós. Que o Senhor esteja na nossa escola, nos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo, pessoal, agora Bíblias e lições à mão, que aqui juntos nós vamos passar agora uma recapitulação da lição, tá? Mas aqui nem eu nem o Pedro, a gente gosta de ficar falando muito sozinho, né? A gente gosta de falar, às vezes a gente se briga porque um quer falar mais que o outro, mas participem. Então, o que vocês tiverem para acrescentar, o que vocês resumiram da lição dessa semana, acrescentem, porque esse momento é para isso. Show de bola, galerinha. Alguém aqui pode me falar qual é o título da lição dessa semana? Quero ver aí quem sabe, mas sem colinha. Eu quero ver quem sabe mesmo, assim, quem estudou a lição. Alguém me responde aí, qual é o título da lição da semana? Vamos lá, galera, tô esperando. Um de cada vez. Um de cada vez, porque senão vai dar interferência aqui. É só um título, pessoal. Se tivesse valendo o bis, eu acredito que tinha 5 respondendo aqui. Opa, Bis, espera aí, vou falar. Uma vida de amor. Show de bola, uma vida de amor. Eu achei esse título ele bem autoexplicativo, né? E daí, no sábado, agora, a lição dos jovens, ela vem com uma dinâmica de... Vem ali o tema da semana, o verso bíblico, e vem uma tirinha sempre para deixar a gente refletindo sobre o conteúdo da semana, né? E eu confesso que eu demorei essa semana para entender essa tirinha. Todo dia eu ia lendo, ia refletindo, e eu demorei para entender, porque ali tem uma foto, né, de Jesus ali, eu não consegui entender muito bem, mas em cima está escrito: Jesus foi um revolucionário. É uma pergunta, na verdade, para a gente se indagar. Se Jesus foi revolucionário. E daí lá em casa a gente foi discutir a lição no sábado, na hora do Porto Sol, a gente foi ler o texto da lição, e daí o meu irmão ele comentou que, na opinião dele, Jesus foi muito revolucionário. E ele falou que já leu em alguns lugares que historiadores, mesmo sendo ateus, eles não conseguem negar, mesmo não acreditando que Jesus é filho de Deus, é o Todo-Poderoso, que a pessoa, o ser Jesus, foi revolucionário, porque hoje a história ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mesmo as pessoas não acreditando que ele é divino, que ele tem um poder divino, esse homem, para eles é um homem, Jesus foi revolucionário porque ele conseguiu dividir os tempos, né? E daí, hoje de manhã eu fui escutar o resumo do Vitor BJ, não sei quem conhece, mas ele é um pastor jovem, que sempre bota no YouTube resumos da lição, toda semana. E ele já veio com uma visão diferente. Na visão dele, ele disse que Jesus não foi tão revolucionário, porque mesmo tendo poder para mudar tudo, para fazer tudo diferente, ele se deixou ser humilhado,
se deixou ser maltratado. São duas visões diferentes. Eu acho que isso aqui não é o tema da lição para a gente discutir, mas futuramente pode ser um bom tema para se conversar. Mas você fique refletindo aí na sua cabeça com essas duas ideias. Para você, Jesus foi revolucionário ou não foi revolucionário? Para mim, ele foi um grande divisor de águas na história da humanidade. E com isso, a gente segue para o início da nossa lição, então. A lição de domingo. Vamos acompanhando, pessoal. Domingo, o título é Paradoxos. E daí a gente vai entrar a fundo no tema da lição, que eu achei um tema bem delicado. O tema está falando sobre a questão dos governos e de como nós devemos, como cristãos, nos comportar com os nossos governantes, como é que nós devemos agir, o que nós devemos aceitar ou não aceitar dos nossos governantes. E daí, aqui, eu sublinhei algumas coisas que eu achei importantes. Opa! Alguém falou alguma coisa? Não. Acho que já tem alguém com... Pessoal, quem está com o áudio ligado e não vai falar agora, desliga. Daí, se for falar, liga, fala. Certo. A questão das autoridades, ela já existe há muitos anos, né? O ser humano, ele sempre teve alguém que comandava e pessoas comandadas. E a Bíblia nos diz que essas pessoas que comandam são colocadas nesses postos por Deus, né? Independente de ser um bom ou mau governante, estão lá porque Deus permitiu que elas estivessem lá, né? Porque nós acreditamos que tudo que acontece, Deus permite algumas coisas, sejam elas boas ou ruins. E daí Paulo vem advertindo como nós devemos agir com relação a isso. E eu sublinhei uma parte aqui de domingo que diz o seguinte: no entanto, Paulo orientou a igreja primitiva a manter um bom relacionamento com as autoridades constituídas e orar pelos seus perseguidores. Aqui eu achei muito importante isso. Vamos começar por esse ponto de que nós devemos ter um bom relacionamento, mesmo que os nossos governantes sejam maus ou nos persigam. E daí continua dizendo o seguinte: e orar pelos seus perseguidores. Eles deveriam procurar tratar bem os que os maltratavam, apesar de toda a perversidade deles, em vez de incitar rebelião e vingança. Deveriam confiar no julgamento divino e, enquanto isso, vencer o mal com o bem. Se eu pudesse resumir, talvez até a lição toda, sobre essa questão dos nossos governantes e como podemos lidar, eu ia resumir ela com essa frase aqui: enquanto isso, devemos vencer o mal com o bem. E eu queria ouvir de vocês agora a opinião, com tudo que a gente tem vivido, trazer para os dias de hoje, com o que a gente vive nesse momento de crise, ou o que nós vivemos ao longo das nossas vidas, desde criança até hoje, as experiências que nós temos com nossos governantes, seja aqui na nossa cidade, seja no nosso país, seja a nível mundial. Qual é a opinião de vocês sobre esse nosso relacionamento como cristãos com os nossos governantes e os nossos líderes? E digo mais, não só sobre política, mas o nosso chefe é o nosso líder. Talvez um ponto até mais delicado: nossos pais dentro de casa são líderes. Como é que nós devemos lidar com essas situações quando, além de ser maus, eles confrontam os nossos princípios cristãos? Eu queria ouvir de vocês agora alguns comentários sobre isso. Qual deve ser a nossa postura? Como nós devemos agir? Muito bem. Não sei se estou me fazendo ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Antes de entrar propriamente nessa questão, eu só gostaria de voltar um pouquinho na questão do revolucionário, né? É muito importante a gente atentar para essa palavra revolucionário, porque nós estamos acostumados com revolucionário, guerrilheiro, pessoas que fazem, né, coisas, movimentos que não são legais, né? Então, Jesus, nesse ponto, ele não foi revolucionário, porque ele revolucionou, ou seja, ele mudou, como tu mesmo colocou, a história de antes e depois, mas em momento algum ele foi rude com as pessoas, em momento algum ele foi contrário às autoridades, ou seja, mesmo quando ele estava sendo lá julgado, ele não maltratou, ou seja, não se elevou como sendo Deus perante os homens. Então,
É muito importante a gente se atentar a esse detalhe. Jesus foi um revolucionário no sentido de mudar a atitude das pessoas? Foi. Agora, em momento algum, Jesus foi contrário, ou seja, arbitrário, brigão, né, com as pessoas, que é o que a gente hoje em dia vê pela palavra revolucionário. Quanto à questão da autoridade, né, se a gente continuar lendo ali, Pedro, onde você estava grifando, lá no outro lado, ele está falando assim, ó, devemos ser submissos aos governantes, tanto quanto possível, desde que isso não comprometa a nossa lealdade a quem? A Deus. É bem complicado isso. Nessa semana, inclusive, tive no domingo lá na casa do meu irmão, Flávio, alguns conhecem, e eles são bem PT. Né? Na verdade, o meu irmão ele é pedra. Se o PT está no comando, ele briga com o PT. Se o PT não está, ele briga com quem está. Ou seja, ele só quer ser pedra, ele não quer ser vidrado nunca. Né? Mas o que me levou a falar com o senhor a respeito disso foi o seguinte: lá eu conversando com a minha sobrinha, que é uma pessoa inteligente, né, uma pessoa que tem uma certa cultura, eu citei isso para ela, né, de que Deus nos pede para que a gente seja submisso. Mas essa submissão, volto a dizer, ela não pode fazer com que a nossa lealdade a Deus seja sucumbida. E hoje a gente sabe que a política ela está realmente bastante corrompida, mas eu acredito que isso não seja só da nossa época, né? Na época de Jesus também, com certeza, já havia essa apostasia, vamos dizer assim, da parte de liderança. Tanto é que a gente vê na história da Bíblia, né, no Antigo Testamento, Jesus, aliás, Deus, né, usando ali Nabucodonosor, né, para mostrar para o seu povo de que ele estava no comando. Né? Ele fala até, inclusive, que Nabucodonosor estava sendo usado por Deus para, entre aspas, né, mostrar para o seu povo quem ele era. Então, embora a nossa política, nossos líderes sejam falhos, nós, como cristãos, temos que fazer o que a própria lição nos comenta: fazer o bem. Aquilo que anda de acordo com a lei, aquilo que anda de acordo com as leis, não tem do que ser culpado. Então, nós, como cristãos, devemos lembrar isso. Nós somos, em primeiro momento, cristãos. Nós devemos esse compromisso a Deus, de sermos pessoas honestas, pessoas que fazem o bem, pessoas que levam as outras pessoas a adorarem a Deus, a conhecerem a Deus, independente de onde nós estejamos. Quer no trabalho, na escola, na igreja, em casa, que é algo terrivelmente difícil de ser um verdadeiro cristão, né? Porque ali você solta as suas máscaras, né? Tira a roupinha de cordeiro e veste a de lobo. Então, assim, o que Jesus está nos pedindo, está nos falando, que a lição está nos comentando nós devemos respeitar as autoridades, como bem você colocou, as dos nossos pais, do nosso trabalho, mas, acima de tudo, nós não podemos, em momento algum, esquecer se essas autoridades, qualquer que seja ela, inclusive meu pai e minha mãe, se estiver me fazendo distanciar de Deus, ou seja, de tirar a minha lealdade a Deus, eu devo pensar, porque a minha lealdade a Deus ela deve vir em primeira instância, ok? E uma outra coisa que é muito importante nós, como cristãos, entenderem, que não devemos ser partidários. Nós sabemos que vai entrar e vai sair políticos que vão fazer e vão deixar de fazer, mas a nossa esperança ela não deve estar firmada em homens, e sim em Deus. Então, entra um e sai outro, eles vão fazer algumas coisas, outros vão fazer outras. Nós não podemos agora ficar, nós como cristãos, nos degladiando, brigando com as pessoas por causa de um homem. Porque tenham uma certeza, irmãos, por melhor que seja qualquer político, uma hora ou outra ele pode dar um furo. Ele é um homem, ele é um ser humano. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança em seres humanos, e sim em Deus. Ok? Não sei se consegui ajudar, mas essa é a minha forma de pensar com respeito a Jesus sendo um revolucionário. Uma forma de eu pensar de como nós, cristãos, devemos agir perante as nossas autoridades, ok? Ajudou a dar versão, tanto que daqui a pouco a gente já pode ter, acho que agora a gente até podia finalizar. Tá bom, galerinha. Tem muita coisa. Tem bastante coisa. A gente vai dar só uma aceleradinha, que o Otacílio já está mandando mensagens ali da segunda fase para a gente fazer ali.
Então, assim, vamos lá. O Davidson, ele botou coisa assim, ele resumiu muito bem a lição para gente. Mas vamos lá. Por dia eu vou tentar tirar os tópicos mais importantes aqui. A gente acabou de falar de domingo e vamos partir para segunda, que fala sobre a relação de religião e governo, só que num âmbito de quê? Antigamente, eles adoravam deuses pagãos, né? E daí, só que dependendo do governo, no Império Romano, o judaísmo ele era legalizado. Então, assim, vamos ter um ritual para o Deus tal. Mas o judeu podia reivindicar, por ser legalizado, que ele não ia participar por conta de ser judeu, do judaísmo. Mas o cristianismo não tinha essa mesma legalidade. Por isso que os cristãos enfrentavam tanta dificuldade naquela época. E daí, a lição trazendo para os dias de hoje, comenta bem esse ponto que o Davidson falou e que eu comecei introduzindo a lição, que é o fato de que devemos ser submissos, devemos aceitar, mas até o ponto de que isso não interfira na nossa fé e nas nossas convicções e nas leis de Deus. E daí, o ponto interessante que a lição traz é que o seguinte, nós somos cristãos, devemos trabalhar como a nossa base sendo o amor. Sendo o amor, nós sendo pessoas boas, sem incitar vingança, guerra ou qualquer outro tipo de contenda. E com isso a lição traz um ponto até que a própria lição já sublinhou, que se formos uma força para o bem, as autoridades vão nos elogiar em vez de nos punir. Então vamos raciocinar aqui. Se nós formos aqueles cristãos turrões, que, não sei o quê, o governo não pode porque eu guardo o sábado, tá errado. Se nós formos pessoas que incitam briga e vingança, eles vão fazer questão de nos prejudicar, não é? Vocês não acham que quando a gente tem esse debate, se depara com uma pessoa e a pessoa é uma pessoa turrona, uma pessoa brava, uma pessoa que só briga, que quer impor as coisas, que não sabe dialogar, a gente não tem aquela vontade de não, voz de bem, a gente quer bater de frente com a pessoa. E da mesma forma os governantes vão agir com a gente. Se nós, assim, não só a nível aqui de classe jovem, por exemplo, mas como igreja adventista, como associação, como qualquer coisa, se fôssemos pessoas que só quiséssemos bater de frente com o governo, nós constantemente seríamos prejudicados. Por isso que temos que sempre agir com amor, com cautela e com paz. Segunda-feira, acho que é mais ou menos isso que está falando. E agora, terça-feira. Terça-feira eu achei um ponto delicadíssimo e foi até me surpreendi quando eu comecei a ler. O título é o mínimo ou o máximo. E ela já começa com uma coisa assim bem forte, que os 10 mandamentos são o mínimo na vida do cristão. Aí eu fiquei, caramba, mas para mim era o mais importante. E, na verdade, tem o seu nível de importância. Só que daí me veio aquele verso na cabeça que está em 1 Coríntios 13, se eu não me engano é o versículo 13, que fala que dentre 3 coisas o mais importante é o amor. Eu vou até abrir aqui que eu não sei de qual, mas eu acho aquele verso muito bom, que fala que o amor é o ponto mais importante de toda a lei de Deus, né? Tá aqui, ó, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior destes é o amor. E a lei de Cristo se resume no amor ao próximo e o amor a Deus, certo? E daí a lição vem trazendo também ao ponto de que eu achei muito, muito interessante esse exemplo, que um morto, ele não mata, o morto ele não adultera, o morto ele não rouba, o morto ele não cobiça. Aí a lição fala que até o morto cumpre os mandamentos. E isso que a lição diz assim, se o nosso padrão de moralidade se limita aos 10 mandamentos, então ele é baixo o suficiente para que um cadáver o alcance. Então, nesse ponto, a gente tem que parar e pensar, será que só guardar as leis, só guardar os mandamentos, vai me levar para o céu? Não, e a lição está deixando bem claro isso, que até um morto deixa de fazer essas coisas. Mas nós somos julgados não por aquilo que a gente não faz, mas por aquilo que a gente faz. Porque os fariseus, eles também guardavam as leis, mas eles não agiam com amor. Eles eram rudes, eles não tinham amor ao próximo, apontavam, julgavam. Então, nesse dia aqui, a gente tem que refletir no seguinte ponto. O amor cumpre a lei, mas o inverso é automaticamente verdadeiro. Cumprir a lei nem sempre significa ter amor, que é esse ponto de que, usando os fariseus de exemplo novamente, seguiam a lei, mas não tinham amor. Então, a lei tem que se resumir nisso, no ponto de que devemos ter amor para lidar com as pessoas, né? E principalmente com os primeiros mandamentos, que é
não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, guardar o dia do sábado para santificar. Esses a gente tem que ficar mais atento, porque as leis humanas, a lição direciona que elas já são basicamente para o bem do próximo, porque a lei não me permite roubar, não me permite matar, né? Ela não permite que eu faça o mal para o próximo, e se eu fizer eu vou ter consequências, talvez eu seja preso, ou coisas do tipo. Então a gente tem que ficar atento principalmente nos primeiros mandamentos, que se referem ao nosso relacionamento para com Cristo, né? E ficar sempre atentos no ponto que não importa se são governantes, se é o meu chefe ou se são até os meus pais. Tudo que vier contra os meus princípios e contra as leis de Deus, eu devo colocar em primeiro lugar o reino dos céus. E agora eu vou deixar a palavra com a Ellen, que eu já estou entrando na parte dela. Eu já estava aqui cutucando ele, vai falar tudo. Mas, gente, o Pedro parou ali na terça-feira. E dando continuidade aqui, já resumindo, porque eu já estou bem nervosa, que o pastor está mandando um monte de mensagem dos desafios. Mas a quarta-feira, como toda semana, ela vem trazendo um momento ali do hipertexto. E o primeiro texto que a quarta-feira traz é justamente Êxodo 20, que vem falando sobre os 10 mandamentos. E o segundo é Mateus 22, do 35 ao 40, que está ligado ao Êxodo 20. E depois 1 Pedro, que fecha tudo. Eu vou falar para vocês um macete que eu uso desde a época do Desbravador para decorar os 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento é aquele que tem a ver com quem? Com quem iniciou tudo, que é Deus. Eu só posso ter ele e mais nenhum outro. Então, o primeiro mandamento é não ter outros deuses além do nosso, né? O segundo mandamento também está ligado a Deus. E daí, se o primeiro é não ter outros deuses, o segundo é não adorar a outros deuses, outras imagens. O terceiro também é sobre Deus. Para a gente não fazer não tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento é o que a gente nunca esquece, que é o do dia de sábado. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. O quinto é para honrar pai e mãe. E a partir do sexto ali a gente já se enrola, né? Então tem um macetezinho que é MAF. MAF, M-A-F-F. Que é não matarás, M de não matarás, A de não adulterarás, e daí o primeiro F é de não furtar. Depois, não dizer falso testemunho. Então, MAF. E o último, para a gente decorar, é só a gente lembrar que o que iniciou o pecado no céu é o que finaliza o mandamento aqui na terra, que é o não cobiçar, porque o inimigo cobiçou o trono de Deus. Então, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas é que era uma sugestão tentar fazer as pessoas decorarem os 10 mandamentos. E assim, o Pedro falou sobre uma coisa que Mateus 22, 35, do 35 ao 40 traz, que é, alguém pergunta assim para Jesus, qual o mandamento mais importante? E aí Jesus diz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso são os mandamentos, essa é a lei. Por quê? Porque os primeiros mandamentos são sobre o amor a Deus sobre todas as coisas, né? E os últimos são sobre amar ao próximo. Então, se a gente guardar a lei de acordo, né, com a vontade de Deus, a gente vai estar fazendo o que Mateus 22, do 35 ao 40 diz. E também pegando um gancho do que o Davidson falou antes da gente, que ele iniciou falando, né, que a gente tem que ser submisso às autoridades, porém não infringir as regras de Deus, as leis de Deus. Né? A gente tem que ser submisso às autoridades até o ponto em que eles infligirem a lei de Deus. E ser submisso é reconhecer que a gente está abaixo das autoridades. Então, nós temos que ser submissos às autoridades, porém, escravos somente de Deus. Né? A lição traz essa expressão e eu falei, nossa, que forte, né? Escravos de Deus, sim, escravos de Deus e submissos às autoridades. Então, a quarta-feira vem trazendo isso como momento hipertexto. Indo um pouquinho mais à frente,
na quinta-feira, que diz, é hora de acordar. Paulo dá um puxão de orelha ali nos cristãos de Roma, e ele diz, é hora de despertar do sono, a salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. E, gente, parece não, né? Ele está falando para o nosso dia de hoje. Ele está falando. Porque quando Pedro começou a ler, ele disse, a gente estava lá na casa dele na sexta-feira, no sábado, né? Fazendo pôr do sol. E quando ele começou a ler Romanos 13, eu pensei, gente, parece que é uma meditação que foi criada para os dias atuais, sabe? Romanos 13 vem falando sobre tudo que a gente vem enfrentando agora no mundo, né? E isso é tão verdade que o último versículo fala assim, chegou a hora, né? Os últimos versículos vêm trazendo pra gente, chegou a hora de vocês acordarem. E o tema jovem desse ano que a gente cantou no início é chegou a hora. E é exatamente a expressão que a tradução que eu li, que ele leu também na Bíblia, fala. Então, assim, mais uma prova de que a Bíblia, ela é atemporal, né? E de que a gente tem que tomar cuidado para não ver o povo lá, os cristãos de Roma, enfim, o povo de Israel, como um povo muito distante que tem pecados diferentes dos nossos, né? A gente está repetindo, talvez está fazendo pior as atitudes que eles tiveram, né? Então, eu achei isso muito interessante. E uma outra coisa que eu achei muito bonita na quinta-feira é o verso de Romanos 13, 12, que diz que nós precisamos rejeitar as trevas e vestir a armadura da luz. Por quê? Quem é a luz? Quem que é a luz do mundo? Podem responder. Ativa o microfone aí que eu tô achando que eu tô falando muito sozinha. Quem que é a luz do mundo? Eu creio que seja Jesus. Quem mais crê que é Jesus, gente? Só o Lorenzo? O Jonathan também? Misael também? A luz do mundo é Jesus refletida em nós. Ou seja, nós devemos ser essa luz. O próprio Deus falou, você é o sal, vocês devem ser a luz. Então, nós, dentro do mundo, submissos, né, às autoridades, devemos ser a luz para este mundo. Ou seja, nós só conseguimos ser luz se estivermos ligados a Jesus, que é a luz. A Jesus. E é interessante, Davison, justamente porque a expressão vestir a armadura da luz. Nós não temos a luz por si só, né? Ela vem de Deus. Por isso que nós não vestimos a luz. A Bíblia diz vestir a armadura da luz, porque é o que Deus nos dá, refletido, né? Nós refletimos a luz de Deus, e isso é a armadura para esse mundo. Então, acho... Quem está falando é o Biel? Jesus é hidroelétrica de Itaipu. Travou, Biel. A gente não está te escutando. Não, ele... Tá sem áudio, Biel. Aqui pra gente, pelo menos. Deu. Tá, não. Aí. Meu comentário foi o seguinte: Jesus é hidroelétrica de Itaipu e a gente é aquelas lanterninhas pequenininhas de 1,99. Isso, eu acho que essa expressão definiu bem, né? Bom, e agora para a gente fechar, né, tem uma parte que diz, acho que é na quinta-feira, que é uma frase muito bonita, né? Que diz que revestir-se de Cristo é moldar nossa vida segundo a vida dele, né? A gente já está cansado de saber que Jesus veio aqui para dar o exemplo. Um exemplo que nós precisamos seguir e que é possível, foi provado com a vida de Jesus, que a gente siga o exemplo dele, que nós possamos guardar a lei. É claro que a gente nunca vai ser perfeito, né? Mas, assim, nós podemos vestir a armadura da luz, é possível, né? A gente dá o melhor de si para guardar a lei, mas como Pedro disse, até um morto guarda a lei, né? Então, que a gente sempre tente dar um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais. Estou fazendo isso,
Mas eu vou fazer isso e mais um pouco. Se a gente tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, a gente vai chegar naquele caráter que Deus deseja, né? De um ser humano que quer de fato ir para o céu, né? Porque se a gente não... que seja amor, que é o tema da lição dessa semana. Então, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, a gente tem 1 minuto. E aí nós vamos encerrar. A Bedine vai fazer a oração final. E é isso, galera. Posso fazer a oração final já ou alguém vai comentar alguma coisa? Eu queria comentar uma coisa. Legal que sempre quando a gente fala de alguém, você é luz em tal lugar e tudo, é porque também traz esperança, né? Luz também é esperança. E quando ela começou a falar ali, o Davison falou, Jesus é a luz do mundo. Aí eu fiquei pensando, poxa, Jesus também é a esperança do mundo. É o que motiva bastante a gente a não estar só aqui na Terra, né? Só vivendo. E eu achei muito legal esse pensamento que eu quis compartilhar para vocês. Dentre essas coisas que a gente comentou, que Jesus é a luz que é a esperança também. Posso orar já agora? Ninguém vai falar mais nada? O que aquele cara tá falando? Kleber, você tá falando alguma coisa? Porque o teu áudio tá desativado. Tem que apertar no microfonezinho ali embaixo. Agora pode falar. Engraçado. Tava desativar, que eu apertava ativar, ficava invertido. Eu só estava comentando que eu gostei muito daquela colocação do irmão Daverson no final, né, que Jesus é a luz refletida em nós. E estava pensando aqui, quão grande responsabilidade nós temos, né? Como nós estamos sendo essa luz para as pessoas. Como as pessoas estão vendo Jesus em nós. Será que a gente está passando uma boa imagem de Cristo? As pessoas, eu fiquei pensando, falei, poxa vida, achei legal mesmo. Apesar de a gente estudar, e às vezes tem coisas que vêm assim, que dá um flash na mente da gente, né? Então, eu achei legal esse fechamento, que possamos ser, então, essa luz essa semana, diante dessa epidemia desgramada aí. Eu, na verdade, não acreditava muito nisso aí, até eu pegar a doença, até ver alguns amigos morrendo. Essa noite faleceu um amigo nosso, ele adventista. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ah, sim. Eu fui comportor numa época, e eu conheci ele na comportagem. Ele foi quase 30 anos comportor, esse cara. Era um cara que a gente levantava às 5 horas da manhã, estava lá lendo a Bíblia dele, estudando. Achava interessante o jeito dele estudar. Todo mundo tem suas falhas, e esta noite ele descansou pelo Covid, né? Então, enquanto ele viveu, acho que ele deu a luz que ele pôde, com suas limitações. E que nós, daqui para frente, possamos fazer, como o irmão falou, refletir essa luz de Cristo, pedir para que ele nos aperfeiçoe e possamos fazer isso de maneira que as pessoas se atraiam a Cristo. Ao ver a gente, né? Nosso exemplo possa ser perfeito. Gente, eu falei da oração ali, mas a Neia me lembrou que os meninos têm uma outra mensagem musical. Então, a gente vai ouvir a mensagem musical deles. Finalizando a mensagem musical, a Bedine vai fazer a oração e aí a gente vai encerrar a escola sabatina. Tá bom, gente? Aproveitando, enquanto os meninos estão terminando ali de organizar as coisinhas, é muito gostoso a gente ouvir o ponto de vista de cada um, né? Então, obrigada a todos pela contribuição, porque assim a gente cresce mais, né? Então, que a gente possa sempre contribuir mais, mesmo que seja um comentário pequeno, um comentário profundo, mas que agrega muito a nós. Então, vamos nessa, continuando aí. A música que o Misael preparou para a gente, ela fala sobre Salmo 51,
que é Guarda-me, Senhor. Deus tem protegido tanta gente e cuidado também com as coisas ruins de fora, né? Às vezes a gente sofre alguma coisinha aí, a gente tem certeza que Deus está cuidando da gente, que essa música possa falar ao coração. Compaixão de mim, eu reconheço a transgressão e caminho do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho te pedir, Senhor, ouve o meu clamor. Lava-me, mais algo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me, da vida tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar pra trás, sem olhar pra mim. Traz de volta a tua alegria e me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, viva em mim. Lava-me, mais algo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Da vida salvação. Senhor, os teus olhos entoarei o meu louvor, cantarei a tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Mas algo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me, tua justiça, da vida salvação, da minha salvação. Amém. Amém. Obrigada, meninos, pela mensagem musical, né? Deus usou vocês na primeira, usou vocês na segunda. Tenho certeza que todo mundo sentiu o coração tocado por essas mensagens musicais.
Obrigada, pessoal, cada um que esteve aqui no Zoom com a gente hoje. Eu espero que nós possamos ter mais momentos assim com o nosso distrito, com as nossas igrejas, os nossos jovens, né? E a Bedine vai fazer a oração agora e eu vou ver as informações que foram passadas sobre essa próxima fase do Save One que começa agora, é o fim dessa escola sabatina. E daí eu vou jogar lá no grupo para vocês. Então fiquem ligados e vamos animar o pessoal que não pôde estar aqui hoje na escola sabatina, tá bom? Bedine, é com você. Tá bom. Na verdade, é o meu irmão que vai orar para nós, gente, para encerrar. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, nós te damos graças, Pai, pela sua bondade, pela vida, pelo que o Senhor está conosco, com nossa vida, Pai. Nós te damos graças. Nós te pedimos, ó Pai, de ficar conosco, de hoje até o fim do mundo. Ficar conosco, agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Um feliz sábado. Fiquem de olho no grupo. Até daqui a pouco. Bye, bye.